Olá pessoas, meu nome é Fabiano e bem-vindo ao curso prático de Arduino. Aula 1, apresentação e introdução. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar o software de desenvolvimento de aplicativos do Arduino. Então a gente vai entrar em arduino.cc. Aqui a gente vai em software, downloads, e aqui a gente tem o IDE do Arduino, que está na versão 1.88. Ele tem para Windows, macOS e Linux, tá? Eu baixei o meu aqui para Windows 10, então é só baixar aqui, você instala e aí a gente pode começar a mexer um pouco com a placa agora. A primeira coisa que você tem que fazer depois de baixar o software é conectar a sua placa de Arduino na USB do seu PC. Em geral, a gente já compra o Arduino e vem o cabo USB junto. Então é muito simples de conectar, só conecta o seu Arduino ao USB do seu PC e ele já dá o sinal de vida acendendo alguns LEDs. Eu já estou com o meu conectado aqui, ele já está com o LED ON aceso, tá? Uma coisa que pode acontecer é você comprar o Arduino Uno, mesmo na revisão 3, e ele vem com alguns detalhes de modelinho diferente. Por exemplo, o meu chip ele é um pouco menorzinho do que alguns modelos que tem no mercado, mas são todos a mesma coisa, tá? Pode ser que você encontre com o conector USB Mini, esse aqui é um outro modelo de conexão USB, mas no fim das contas a USB que vai para o PC é a mesma, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se apareceu, após a conexão da USB, se apareceu a porta de comunicação serial do Arduino. A porta de comunicação serial do Arduino que aparece nas minhas configurações é essa aqui, USB serial CH340 com 8. É importante a gente saber o número da COM, tá? Então isso aqui é uma porta de comunicação serial e está na porta 8. Isso aqui a gente vai precisar para configurar o software de programação. Bom, quando você abrir o software do Arduino, a primeira coisa que a gente precisa verificar é se ele está configurado na COM certa, né, na porta de comunicação certa que está o seu Arduino, e ver também se é o modelo de Arduino que você tem, porque o Arduino ele tem várias versões, né? Então o que a gente usa aqui é o Arduino Uno. Então vamos verificar aqui em ferramentas, primeiro a porta. Na parte de configuração do Windows eu já tinha identificado que era a minha porta de comunicação com 8, então está aqui selecionada a porta com 8. Tá? E nas ferramentas aqui de novo, a gente verifica que placa de Arduino é. Então tá aqui, a minha é o Uno Genuino. Não é tão genuíno assim, mas é essa plaquinha que eu vou começar a usar aqui. Quando você inicia o aplicativo do Arduino, ele já te passa duas funções na tela. A função Setup e a função Loop. Tá? Então a gente vai estudar um pouquinho do que significa essa função Setup e um pouquinho do que significa essa função Loop. Quando você energiza a plaquinha de Arduino, seja pela USB ou seja pelo conector de fonte externa, acontece duas coisas. Primeiro, a função Setup ela vai ser a primeira a ser executada e roda uma única vez quando pressionado o botão de reset ou quando a placa é energizada. Tá? Na minha plaquinha de Arduino, o botão de reset ele está bem em cima do conector USB, esse botãozinho meio alaranjado aí em cima. Então a primeira vez que a gente energizar o Arduino, o que vai acontecer é ele vai executar tudo que está dentro dessa função Setup. Depois que ele executar a função Setup, ele vem para a função Loop. A função Loop ela é executada após a função Setup e roda sempre e para sempre. Isso quer dizer, a loop vai continuar rodando enquanto a sua plaquinha estiver energizada, tá? Então ela vai ser a segunda função a ser executada e vai continuar sendo executada até você desligar a sua plaquinha. Aqui em arquivo você tem alguns exemplos que você pode abrir e entender algumas funcionalidades do Arduino, tá? Eu peguei o exemplo do Basics Blink. Se você abrir o exemplo Basic Blink, ele vai te dar esse código aqui. Então a primeira coisa que ele faz, ele coloca algumas funções aqui dentro do setup e coloca algumas funções aqui dentro de loop. Eu vou alterar um pouco esse código, então eu vou deixar ele um pouco mais limpo e vou comentar cada parte deste código aqui agora. Aqui na função setup ele tem uma função que chama pinMode.
O que acontece? Quando você precisa usar algum pino do Arduino, você precisa configurar como esse pino vai ser usado. A primeira função que aparece no setup é a função pinMode. Essa função define os pinos da minha placa do Arduino, se elas vão ser de entrada ou saída. Aqui está como LED built-in. Esse LED built-in, ele não aparece muito bem no código, mas esse aqui é o nosso pino digital 13 da nossa placa. Se você ver acima da plaquinha do Arduino, você vai ver os pinos 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois o outro conjunto de pinos 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Esse pino 13 está conectado nesse LED built-in. O LED built-in ele não aparece aceso ainda nessa imagem, mas a gente vai ver aparecer aceso daqui a pouco. Então o que acontece? Como a função setup é executada apenas uma vez, eu vou configurar esse pino como saída apenas uma vez. E aí depois disso ele entra na função loop. Na função loop, ele tem digital write de novo e tem delay. Por enquanto vamos fazer só o LEDzinho acender para vocês verem como é que funciona e qual é o LED que acende na plaquinha quando eu peço para esse LED built-in aparecer. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho da função pinMode, eu já tenho o meu pino 13, que é o LED built-in, configurado como saída. Eu vou escrever nessa saída do pino 13. E como que eu faço essa escrita? Eu vou fazer uma escrita digital write, uma escrita digital. Essa escrita digital significa o seguinte, que você vai jogar nível lógico alto ou baixo na saída do Arduino. E o que significa colocar nível lógico alto no pino do meu Arduino? Significa que eu vou ligar esse pino. Esse pino 13, então, se eu vou jogar o digital write com high, ele vai jogar 5 volts na saída desse pino 13, então aí ele vai acender o LED. É óbvio que esse LED built-in ele não está ligado direto no pino 13, porque o LED ele não funciona a 5 volts, né? Então ele tem um resistorzinho antes para descer um pouquinho a tensão do LED. Mas assim que você coloca high no digital write, ele vai jogar 5 volts no pino 13 e aí ele vai acender o LED para a gente ver aqui. Bom, para enviar o programa para o Arduino é só clicar aqui em carregar e aí aguardar que ele vai compilar o programa e vai enviar o código para o Arduino. Percebe que quando eu envio o código para o Arduino, ele vai piscar alguns outros LEDs. Vou enviar novamente, ele vai piscar alguns outros LEDs. Eu só estou fazendo esse procedimento para verificar se foi enviado ou não. Tá? Então tá aqui, aparentemente está tudo corretinho. E o meu LED built-in está ligado, é esse LED embaixo. Tem esse LED em cima de on, que é o ligado, e tem um LED de baixo, que é o de built-in, que ele acabou de ser ligado. Se eu quiser desligar ele, eu troco o parâmetro de high para low, e aí com o low ele vai jogar 0 volts. E aí o meu LED vai desligar. Vou mandar de novo carregar o programa. Ele vai dar umas piscadinhas de comunicação. E aí terminou de enviar o código e ele desligou o meu LED. Bom, agora que a gente já viu qual LED que acende e apaga, né? Tem uma outra função que existia no código original, que é a função delay. Essa função delay, ela suspende a execução do programa por um certo período de tempo. Aqui, como eu coloquei o parâmetro 1000, o delay ele vai receber o parâmetro do tempo em milissegundos, isso é, 1 dividido por 1000 segundos. Então, se eu quiser 1 segundo, eu tenho que colocar 1000 aqui. Então, ele vai suspender essa execução por 1 segundo. Por que eu estou suspendendo essa execução do programa por 1 segundo? Porque eu quero fazer o meu LEDzinho piscar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar ele. Então, eu vou colocar aqui o parâmetro high para ligar ele. Vou esperar 1 segundo. E aqui eu vou colocar de novo a função digital write para desligar, colocando na função o parâmetro low. E aí aguardo mais 1 segundo. Então, qual que é a ideia? Ele vai ligar o LED, esperar 1 segundo, desligar o LED, esperar 1 segundo. A função loop terminou aqui
ela retorna e continua executando o código a partir do começo. Então, acabou o delay desse ponto aqui, ele volta para a primeira função, que é a função que liga o LED. Então ele vai ligar, esperar um segundo, desligar, esperar um segundo, ligar, esperar um segundo, desligar, esperar um segundo. Então isso aqui vai ser feito até você desligar ou apertar o botão de reset, tá? Então ele fica preso nessa função loop e vai fazer esse código o tempo inteiro. Um problema que mais para frente a gente pode ver com a função delay é justamente o fato de ela suspender a execução do programa. Então, a partir do momento que você usa a função delay, o seu processamento para. E aí ele não faz mais nada e fica em espera. Pode ser que você queira fazer algum outro processamento enquanto você espera alguma coisa. Isso daqui não vai ser possível, porque o seu programa vai ficar suspenso. Então ele para o processamento aqui. Então, tomem cuidado com essa função delay, dependendo da aplicação que vocês querem fazer. Vamos lá, vamos rodar o programinha então. Vou mandar o meu código para a plaquinha, ele vai dar as piscadinhas e vamos ver qual que é o efeito que vai dar. Então tá aqui, tá recebendo o código e aí ele pisca de 1 em 1 segundo. 1 segundo liga, 1 segundo desliga, 1 segundo liga e 1 segundo desliga. Bom, então é isso, a aula de hoje é essa aqui, e mais para frente a gente vai ver outras funções e também mais para frente a gente vai ver outros dispositivos que o Arduino pode comandar. Por enquanto é só, obrigado por assistir, até mais!